Fala pessoal! Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar jovem zagueiro argentino que de repente saiu informação que está bem próximo de ser mais um atleta do Santos. Estamos falando de Tomás Palacios, 22 anos de idade, berdense. A Inter de Milão chega para ser mais um atleta do Peixe. Vamos ver, galera, um monte de coisa no vídeo de hoje, mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e, claro, compartilhar o nosso conteúdo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Tomás Palacios na última temporada europeia, temporada 2024-25. Lembrando de novo, ele tem 22 anos de idade, atenção, 1,96 m e jogou boa parte da temporada pelo Monza da Itália, emprestado pela Inter de Milão, tá bom? Vamos lá. 11 jogos para o Palácio na última temporada, 5 deles como titular, não marcou gols, ganhou 82% dos duelos defensivos e 69% nas disputas de bola por cima. Pessoal, aqui a média dos zagueiros é ficar entre 60% e 65%, ou seja, ele ficou bem acima da média nos dois atributos, principalmente nos duelos. Retomou a posse de bola em média 11 vezes a cada 90 minutos, 14 rebatidas, que é aquele chutão para tirar a bola da defesa, cometeu apenas 2 faltas, acertou 90% dos passes que tentou, tomou 2 cartões amarelos e não foi expulso nenhuma vez Tomás Palacios na última temporada. Torcida fantástica, contem para mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam desse quadrinho dos números do jogador. Claro que ainda vai ter mais informação, vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro, que como sempre está rolando ele, o nosso cupom, o FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como por exemplo o uniforme oficial do Santos, você encontra com desconto, tá bom? Vamos seguir falando sobre o jogador, pessoal, falar mais um pouco sobre o atual momento de Tomás Palacios lá no futebol da Itália. É um jogador que chegou recentemente, né, pessoal? No futebol europeu, ele deixa o Independente Rivadavia no meio praticamente da temporada 2024 e acaba sendo uma peça de elenco, né, pessoal? Principalmente no período que ele fica na Inter de Milão até janeiro de 2025, ele praticamente não joga, ele faz 3 jogos só com a camisa da Inter de Milão e é emprestado para o Monza da Itália, onde ele segue sendo uma peça de elenco. Ele praticamente não joga como titular, não teve nenhum problema físico, nada disso, nada mais grave, não é um cara que se machucou, por exemplo, mas ele acaba sendo um jogador que compõe o grupo. No Monza, ele chega a voltar para a Inter de Milão para a Copa do Mundo de Clubes, ele fica no banco em todos os jogos contra o Monterrey, contra o Fluminense, por exemplo, ele não entra, tá bom? Então, assim, é um jogador com potencial, um cara que tem projeção, mas no futebol italiano, ele, por enquanto, não conseguiu ser um jogador que teve minutagem, principalmente dentro de campo, tá bom? E quando a gente fala, pessoal, de características, posicionamento, função dentro de campo, o que mais podemos falar sobre Tomás Palacios? Vamos lá, com o mapa de movimentação, mapa de calor do jogador na última temporada. O Tomás Palacios, pessoal, é um zagueiro canhoto, tá bom, pessoal, que vai tender a fazer o lado esquerdo do sistema defensivo. Claro que é um jogador que tem muito pouca minutagem como profissional ainda, ele tem nem 40 jogos como profissional, ele tem, para ser mais preciso, 35 jogos desde que ele sai lá da base do Tajeres em 2022, tem muito tempo, tem pouco tempo isso, né, pessoal? Mas o Tomás Palacios, pelo pouco que ele mostrou, é um zagueiro que vai fazer o lado esquerdo, como a gente falou, é um zagueiro que tem uma capacidade com a bola no pé razoável, tá? Não é aquele zagueiro grosso, é um cara que tem uma certa qualificação, um cara que tenta jogar por baixo, é um zagueiro que tem capacidade de fazer progressões com a bola dominada, é um cara de imposição, é um zagueiro firme nas bolas por baixo, é um zagueiro muito bom na bola alta, né? Ele tem quase 2 metros de altura, é um cara que faz valer isso no rendimento, né? Da bola por cima. Então é um cara para fazer o sistema defensivo pelo lado esquerdo, é um cara que pode ser adaptado ao esquema de 3 zagueiros, eventualmente, tá bom? Então é um zagueiro que tem uma certa qualificação com a bola no pé, mas continua sendo um zagueiro firme, principalmente nas disputas de bola por baixo e por cima, tá bom? Deixou o like no nosso vídeo, fez um comentário, é muito importante, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. E vamos entender, pessoal, como é que foi praticamente a sua temporada de estreia no futebol profissional? Vamos lá!
tentar entender um pouquinho a sua temporada de 2024, que foi, dá pra te dizer, a única temporada no futebol argentino que ele teve sequência de jogar antes de ir pro futebol italiano, que foi 2024 pelo Independiente Rivadavia. E ele fez 16 jogos, 15 como titular, não marcou nenhum gol, né? O Tomás Palácio é um zagueiro que ainda não fez gols como profissional, ganhou 87% dos duelos defensivos, rendimento bem alto, 62% dos duelos, disputas de bola por cima, retomou a posse de bola em média 10,5 vezes a cada 90 minutos e acertou 76% dos passes que tentou. Pessoal, não dá para tirar muita conclusão, é uma minutagem baixa também, né? Ele começa essa temporada aí, como a gente viu, como titular do Independiente Rivadavia, foi uma temporada que o Rivadavia estava chegando à primeira divisão do futebol italiano, ele era uma peça importante da equipe, ele começa como reserva, né, e mais ou menos ali em março de 2024 ele ganha a titularidade no Rivadavia, vai jogando até agosto e depois sai pro futebol italiano. Então é um jogador, pessoal, que tem baixa minutagem ainda como jogador profissional, por mais que as suas credenciais sejam muito boas, tá bom? Voltando para mim, galera, reta final do nosso vídeo, o que eu acho dessa contratação do Tomás Palácios chegando para reforçar o Santos? Bem, galera, vai acabar sendo uma aposta, tá bom? Porque como a gente, tô até sendo repetitivo, né, ao longo do vídeo, é um cara com baixa minutagem como jogador profissional, ele tem nem 40 jogos ainda desde que ele saiu das categorias de base, mas por característica, por predicados, por o que ele pode apresentar, por potencial, é um zagueiro que tende a me agradar, tá bom? Sempre foi um jogador que foi bem cotado, um jogador que foi bem observado. Por mim, um cara que eu sempre falei, pô, ele foi pro futebol italiano e tal, tá tendo pouca minutagem, eu sempre tive um alerta ligado em relação ao retorno ao futebol sul-americano, porque eu sempre vi muita qualidade em Tomás Palácio. Claro que é um jogador que ainda precisa se desenvolver, ele vai chegar num Santos que tá com pressão, o time que tá precisando de retornos imediatos, mas pelo que ele pode apresentar pelo pacote Tomás Palácio, eu vejo como uma boa aposta que o Santos está fazendo agora. Ele vai precisar ter sequência e também botar em prática tudo que a gente sempre projetou sobre o jogador, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta dessa contratação, concorda ou discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais scout por aí. Valeu!